lendo o livro. Milton Atum, você é professor Eu fui professor. de formação. Fui Foi professor. ou é? Quer dizer, eu fui professor. Continua sendo. É. Não perde. Quer dizer, eu lecionei durante 15 anos na Universidade Federal do Amazonas e lecionei como professor visitante na Universidade da Califórnia, em Berkeley. O que você lecionava? Eu lecionei língua e literatura francesa e, nos Estados Unidos, literatura brasileira e hispano-americana, durante um semestre. Então, Você também, consequentemente, traduziu. Fico imaginando. eu traduzi com Samuel Titã, um grande amigo meu. Samuel, um ótimo professor, crítico e tradutor. Traduzi com ele os 3 contos do Flaubert, que foi publicado pela Cosaque Naif. E traduzi, na minha juventude, um livro de um escritor francês pouco conhecido, chamado Marcel Schwob, A Cruzada das Crianças. E traduzi do inglês um livro do Edward Said, Representações do Intelectual. Alguma coisa, outras coisas, textos mais curtos do francês também, que saíram em antologias. Hoje você ainda traduz ou você não tem mais tempo? Para mim. Só para uso próprio. Traduzo coisas que estão, enfim, escondidas. Então, confidenciais. Não quero publicar, por enquanto. Depois eu li também que você é arquiteto. Você fez arquitetura. Quais são os grandes projetos arquitetônicos que você já fez que mantém ou na gaveta ou realizou? Nenhum. Nenhum? Não fiz nenhum grande projeto de arquitetura. Na verdade, eu fiz poucos projetos. E em Manaus eu fiz 2 projetos, em parceria com amigos da FAO. Eu me formei aqui na USP, nos anos 70, mas eu percebi que eu não... E dei aula de História da Arquitetura, depois de formado, no interior, numa faculdade de Taubaté. E depois eu percebi que eu não queria ser arquiteto, que eu não era a minha profissão, eu tinha errado de profissão. Na verdade, eu queria ser escritor. E aí eu ganhei uma bolsa para o exterior, para a Espanha, e era um tempo meio estranho, nos anos 70, um tempo de repressão, de censura. E aí eu queria sair do Brasil, queria morar longe daqui e ver meu país de longe, tentar trabalhar com a memória, tentar escrever de longe, imaginar de longe. A descoberta que você queria ser escritor, como é que se deu? Você estava dando aula, você preparando uma aula? Como é que foi isso que você descobriu que quero ser escritor? Não, foi muito antes. Quando eu morei em Brasília, ainda garoto, muito jovem, 15, 17 anos, período que eu morei lá, eu escrevia, gostava de poesia, escrevia poesia e gostava de literatura, gostava de ler. Depois, aqui em São Paulo, nos anos 70, eu e uns amigos, nós fundamos na FAO uma revista de poesia e desenho com arquitetos, estudantes de arquitetura, e alguns que já queriam ser escritores, como o Horácio Costa, um grande amigo que hoje é professor, poeta, professor de literatura portuguesa na USP, e escrevia contos também. Publiquei um livrinho de poesia naquela época, em 77, que foi um livro quase artesanal, ajudado pelos professores. A Renina Katz, eu lembro que ela doou uma gravura para a gente comprar papel, essas coisas, Bonita, Renina. Era uma excelente artista e foi uma professora extraordinária. Mas eu só comecei a escrever mesmo, me dediquei à literatura quando eu saí da universidade, em 98. Eu vim para São Paulo, eu mudei de cidade, mudei de vida,
saí da universidade e decidi escrever Os Dois Irmãos. E foi com Dois Irmãos que eu me tornei, de fato, que eu comecei a viver de literatura. Você é premiado inúmeras vezes, acho que no Brasil e no exterior também. E os prêmios são ainda melhores quando eles nos ajudam a viver, né? Claro. Mas você sabe, Pedro, o que eu acho mesmo que o prêmio, eu sempre falo que o prêmio do escritor é o bom leitor. Vamos dizer, é esse leitor que gosta de literatura, que acaba lendo o livro com, vamos dizer, com interesse, com atenção, que se sente, vamos dizer, transportado para o mundo da ficção, esse pequeno mundo narrado. Em que países você foi premiado? Além do Brasil, Nos Estados Unidos, recebi um prêmio, recebi o meu livro Portugal Telecom, que é um prêmio internacional. Cinzas do Norte ficou em primeiro lugar. O Relatos de um Certo Oriente foi finalista de um prêmio na Itália. E lá atrás, né, quer dizer, houve também uma seleção do Dois Irmãos para um prêmio irlandês, da tradução inglesa do Dois Irmãos, um prêmio irlandês. É o mais traduzido dos seus livros, Dois Irmãos? O Dois Irmãos é o meu livro mais traduzido e mais lido, de longe. Em quantos idiomas? Acho que em 12 idiomas. 12 idiomas? Acho que muitas traduções saiu em tcheco, em grego, em holandês, em árabe, em vários Você idiomas. fala árabe? Você é de origem libanesa? Não falo árabe? Eu não falo, eu entendo Entende? alguma coisa. Eu aprendi um ano em Manaus quando eu estava escrevendo meu primeiro romance, para escrever uma página do relato. Eu tinha que saber alguma coisa vamos dizer, do alfabeto, como funcionava a língua. E depois é muito difícil a língua árabe. É uma língua muito difícil, você tem que estudar horas e horas por dia, né? E eu não tinha tempo, né? E minha mãe era brasileira e ela falava português comigo. Então, e a língua é materna. Sem dúvida. Então, eu aprendi francês lá em Manaus porque minha avó falava um pouco. E depois eu aprendi com uma professora. Mas era comum no Líbano se falar francês, né? Por causa do mandato francês, né, das escolas francesas no Líbano, as universidades jesuítas, né? Em Beirute tem uma universidade de Saint Joseph, que é muito antiga, e os liceus franceses. Isso ficou vamos dizer, na cultura libanesa, vamos dizer assim. A maioria é bilíngue, né? E hoje menos, hoje se fala mais inglês do que francês. Milton, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já. Eu já sou lento, eu escrevo à mão. Se eu ainda tiver blog e Facebook... Você escreve à mão? Eu escrevo à mão. Depois eu passo a limpo. Eu sou um dinossauro. O Cervantes adotou o Dois Irmãos, o romance, e o livro e adaptação em quadrinhos do Fábio Mundo e Gabriel Bá. Que legal. Eu vou falar com eles sobre com os irmãos. Vocês vão debater junto com os alunos? Os alunos. Que legal, que experiência bacana. Na Feira do Livro. Então, falar sobre duas linguagens, né, diferentes. Total. O romance e história em quadrinhos. Já conhecia eles? Eu conheci o trabalho deles, né? Só o trabalho. O Alienista, conhecia o Day Tripper, que fez sucesso nos Estados Unidos, né, o prêmio Eisner. E essa adaptação Dois Irmãos também foi indicada para o prêmio Eisner, que é o maior prêmio de história em quadrinhos dos Estados Unidos. Milton, quando você começou a escrever, descobriu que era escritor, como é que foi buscar uma editora? Que caminhos você trilhou para chegar numa editora? Hoje você é editado por uma multinacional. Foi difícil chegar lá? Conta mais um pouquinho isso. Aconteceu uma coisa um pouco inusitada. Eu morava em Manaus, dava aula na universidade e já tinha escrito o meu primeiro romance.
e não tinha ido atrás de editor. Não sei porquê, eu também nunca tive pressa, nunca fui muito ansioso para publicar. Aí um dia me liga um editor do Rio e me perguntou, olha, eu tenho uma amiga escritora que me disse que você está aí em Manaus, meio perdido. Eu disse, não estou perdido, é a minha cidade. Ao contrário. É aqui que eu me encontro. Ele disse, você tem algum manuscrito? Eu falei, tenho. Aí eu mandei, e esse manuscrito é um ótimo editor, mas só que ele saiu da editora. Ele ia publicar meu romance, ele saiu da editora, e quando eu ganhei o prêmio Vita, Bolsa Vita, não sei se você se lembra, foi uma bolsa que o Mindlin, o Dr. Mindlin era um dos... O Vita, né, que não existiu, mas que acabou, né? Que acabou. Eu ganhei essa bolsa em 88 e vim a São Paulo para conversar com as pessoas da Vita. E aí eu conheci o Luiz Schwartz, o meu editor. E aí ele me perguntou, como um bom editor que ele já é, ele perguntou, você não tem nenhum manuscrito, alguma coisa? Eu falei, tenho. E eu dei o manuscrito do relato, ele leu, ele e a Maria Emília Bender, que era minha amiga do tempo da USP, mas não sabia que ela ia dar o parecer. Ela era que ia dar o parecer. Né? Exato. E aí ele me disse, olha, nós estamos começando, a editora é muito pequena, isso foi em 88, né? Eu quero publicar, mas só no ano que vem, em 89. E o livro saiu, foi assim, quer dizer, não houve muita... Mas era outra coisa, né, Pedro? Era um outro mundo também. Não tinha... O que era diferente? Olha, primeiro... Você conhece bem hoje. Primeiro, os cadernos de literatura e de cultura, os suplementos literários eram muito consistentes, eram páginas e páginas sobre literatura, as resenhas eram grandes, um crítico poderia escrever 5, 8 laudas sobre um livro, entrevistas grandes, quer dizer, havia mais espaço para a literatura naquela época, na imprensa brasileira, eu acho, na imprensa mundial, né? Então, eu acho que isso daí, vamos dizer, as pessoas liam esses cadernos. Era um estímulo. Era um estímulo e havia um foco na literatura, né? Hoje não, hoje... Não existem mais os cadernos, existem? Poucos, praticamente... Quase nenhum. Quase nenhum. E tem muita coisa na internet, não havia internet, portanto, vamos dizer, a leitura era uma leitura, vamos dizer, de jornal e de livro, né? Hoje eu acho que as coisas estão muito mais dispersas, né? Há uma infinidade de informações na internet, mas, enfim, às vezes você precisa focar em alguma coisa, em profundidade, né? A literatura pede isso, porque a literatura pede concentração, pede atenção, exige reflexão do Na sua opinião, o que deveria ser feito que não tem mais? Voltar a ter cadernos de literatura, os suplementos culturais? Acho que sim, eu acho... Você acha possível isso com a crise que vivemos? Ou você vislumbra uma alternativa possível? Eu acho que não obrigatoriamente cadernos, vamos dizer, na imprensa escrita, mas, por exemplo, sites sobre literatura, já existem alguns que são bons. Blogs também, vários blogs com bons críticos, com bons textos, eu acho que isso ajuda muito. Palestras, os próprios festivais de literatura, que eu acho que são importantes. Divulgam bastante. Divulgam. Uma palestra na Flip pode ser vista... Repercute no Brasil inteiro, né? Você pode ver pela internet. Você pode hoje assistir. Assistir pela internet. Mas naquele tempo, vamos dizer, falando naquele tempo como se fosse faz 27 anos. Não é tanto tempo, né? Mas faz 27 anos, era um trabalho de formiga, quer dizer, você tinha uma edição, eu lembro que o meu primeiro livro demorou mais de um ano para ser reeditado, 2 anos quase, e aos poucos ele entrou na universidade, nas escolas e enfim, ainda era, vamos dizer, a cultura, a palavra escrita tinha muita importância, né? E hoje eu acho que é uma coisa muito banalizada, eu acho que... A palavra escrita e impressa, né?
impressa. Impressa, né? Um livro, né? Quer dizer... Ou no papel jornal, revistas, enfim, hoje que desapareceu de alguma forma. Hoje está tudo digitalizado. E perdeu o peso da influência, você acha? O livro? Não, ou a a literatura? maneira virtual ou digital, se você quiser, da crítica, por exemplo, ela tem o mesmo peso que tinha um suplemento literário, por exemplo? Depende de quem faz a crítica. Depende do autor da crítica. Depende do autor. Eu acho que se for um autor sério, um crítico que realmente entenda de literatura, que tenha alguma experiência de leitura com a crítica literária, porque essa crítica, às vezes impressionista, que chuta para lá e para cá, enfim, que diz que gosta, mas não diz por que gosta, ou não gosta, mas também não justifica, quer dizer, eu acho que um leitor experiente, não precisa ser um crítico literário, mas um leitor experiente, intuitivo, ele pode fazer uma boa crítica. E eu acho que isso já existe em alguns sites, alguns blogs. Isso ajuda, quer dizer, ajuda na divulgação do livro, né? Ajuda também na recepção. Você tem um blog seu? Livro. Eu não tenho porque eu já sou lento, eu escrevo à mão. Se eu ainda tiver blog e Facebook... Você escreve à mão? Eu escrevo à mão. Depois eu passo a limpo. Eu sou um dinossauro, ainda estou ainda no... É uma maneira de você escrever, né? Acho que não tem modelo. Mas e eu gosto, eu não leio livro eletrônico, eu só leio livro físico, papel. Né? E eu acho que a previsão do Mindlin é correta. Ele falou que o livro não ia acabar. Ele falou que isso, eu acho que é um objeto de saber e conhecimento tão poderoso. E outro dia eu li que nos Estados Unidos também os livros eletrônicos estão vendendo menos. E no Brasil também. Por exemplo, no Brasil... Claro. Nunca foi representativo. Nos meus livros não tem muita venda na eletrônica. Milton, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e voltamos já já. O mais importante numa ficção, ou numa obra de arte, é a imaginação. Como que essa imaginação ela é, vamos dizer, traduzida pela linguagem, né? E organizada pela linguagem. Né? E as crianças têm isso de uma forma muito solta e muito diversa. Eu estou lendo livros que dizem respeito ao romance que eu estou escrevendo. Né? Então, por exemplo... Matéria-prima para o novo. Para o novo. É uma matéria-prima, enfim, valiosa da literatura brasileira. Por exemplo, eu reli alguns livros do Drummond, né? Claro Enigma, por exemplo, né? Rosa do Povo, li muita coisa... É indicado para o vestibular agora, o Claro Enigma. Claro Enigma. Li o Bandeira, li a poesia do Bandeira, li um poeta americano que eu gosto muito, Wallace Stevens. Você já tem título ou não? Ainda surpresa? Não, tem um título provisório que é O Lugar Mais Sombrio. Romance. Para esse ano ainda? Não sei. Milton, literatura infantil. Isso é uma coisa que mexe com você? Como é que é isso dentro da sua cabeça? Não, eu escrevi... Seus filhos? Meus filhos... Isso ainda me ajudou a pensar mais na literatura infantil. Né? Eu escrevi poucas histórias para criança, eu acho que 2 ou 3, ou 2. E às vezes eu penso em escrever outras, assim, até inspirado na minha convivência com eles. E às vezes as crianças têm o lúdico, né? O fantástico, quer dizer, as crianças têm uma imaginação solta. E isso eu acho que é incrível, porque a literatura lida com a imaginação. Quer dizer, eu acho que o mais importante numa ficção, ou numa obra de arte, é a imaginação. Como que essa imaginação ela é, vamos dizer, traduzida pela linguagem, né? E organizada pela linguagem. Né? E as crianças têm isso de uma forma muito solta e muito diversa. Né? Então eu sempre penso em escrever, eu comecei várias histórias para criança e não terminei ainda, nenhuma delas. Né? Sempre tentando acabar o romance que eu estou escrevendo,
Como é que você vê a produção editorial vista com olhos para o infantil no Brasil? Eu acho que é um dos mais importantes hoje no Brasil, se não for o mais importante, porque há bons autores e autoras, e isso desde dos nossos clássicos, né? Se pensar na Clarice Lispector, no Jorge Amado, né? Para jovens, o Graciliano Ramos, são escritores que escreveram para crianças também. Quer dizer, então já há uma tradição, sem contar, né, Monteiro Lobato, sem contar os grandes, né, que se concentraram nesse tipo de literatura, né? E os bons livros para crianças são formadores, né? Porque o problema não é a criança ler, ou o adulto ler, o que essa criança vai ler. Outro dia comprei para meu filho um livrinho do Faulkner, William Faulkner, que eu acho que foi a COSAC que publicou, né? Acho que é a Árvore dos Desejos, uma coisa assim. É um livro lindo, com uma ilustração maravilhosa. Ele ainda não leu, né? Ele está lá disponível. Mas o livro está lá, está na biblioteca dele, na estante. Quando ele quiser, tem da Clarice, já tem do Garcia Marques, tem, enfim, do Cortázar, tem um livrinho, tem um conto lindo para criança, um livro de contos. Então essa é uma dica importante para os pais, na estantezinha da criança, para ela se habituar, disponibilizar e deixar lá para a criança escolher. E na escola também, né? A escola é depois, né? A criança em casa, antes. Mas as bibliotecas das escolas deviam ter os clássicos, né? E não tem? Muitas bibliotecas públicas não têm, infelizmente. Esse é um dos grandes problemas brasileiros. Né? Aí a gente teria que falar da educação, mas falar da educação passa pela biblioteca. Então, essa indicação de livros para criança, ela tem um modelo a ser seguido, é por indicação, porque muitas vezes os pais não sabem o que dar para os filhos. Eu acho que os professores também indicam, né? Os professores nas escolas indicam os bons livros para as crianças, portanto, para os pais, não é? E eu acho que os jornais, a imprensa, os cadernos de literatura também falam um pouco dos livros para crianças. Porque o livro infantil, Pedro, ele tem uma coisa, a ilustração tem que ter do ponto de vista estético, ela tem que ser tão boa quanto o texto. Quer dizer, a ilustração é muito importante. É uma comunicação talvez anterior ao texto até, muitas vezes, para uma criança pequena. Ela faz parte da história, né? Ela e o texto, elas formam, vamos dizer, formam um livro. Um livro, né? E nós temos ótimos ilustradores, premiados, inclusive, em Bolonha, naquela grande feira do livro de Bolonha, livro infanto-juvenil. Nós temos excelentes ilustradores, artistas gráficos. Né? Quer dizer, não é falta de bons escritores e de bons ilustradores. Os pais têm que ir atrás dessa... O livreiro pode indicar. Um bom livreiro indica os bons livros infantis. Mas é necessário que os pais levem as crianças à livraria. Que habituem, que seja um hábito. No Brasil nós não temos esse hábito, né? Da criança visitar com os pais o museu, conhecer a cidade, andar pela cidade, passar uma tarde numa livraria, né? Quer dizer, isso é uma coisa... A livraria vamos dizer, é também um pequeno mundo encantado, né, de palavras e imagens. Lá a criança se senta e folheia um livro, como eu já vi nas livrarias de São Paulo. Roda de crianças sentadas folheando livros. Eu vi isso em algumas livrarias de São Paulo. E isso eu acho importante, porque é um primeiro contato com a leitura, né? Ou seja, com a imaginação do outro. Milton, infelizmente o nosso tempo está se esgotando. Eu vou me permitir fazer um jogo rápido com você. Vou pedir que você me cite um personagem. Um personagem... Riobaldo.
do Grande Sertão Veredas. Um título. O Grande Sertão O Grande Veredas, do Guimarães Rosa. Uma aspas. Um verso de um poeta chamado Adonis, ou Adonis, poeta sírio. A solidão é a tinta da viagem. Milton Atum, muitíssimo obrigado por esse delicioso bate-papo. Valeu. Obrigado. Um abraço. Muitíssimo obrigado. Como é que faz para resolver isso? Tem indústria de entretenimento próximo de tal maneira? História e quadrinhos. Eu conheci o trabalho deles, né? O Alienista também foi indicado para o prêmio Eisner, que é o maior prêmio de história e quadrinhos dos Estados Unidos. A gente tenta multiplicar isso, você, seus filhos, etc. Eu fiz assim. Agora, se os casais não têm,